Olá, irmãos, tudo bem? Conforme prometido, estaremos dando início a uma série de reflexões voltada para essa instituição tão importante que é o casamento. E nós iremos dar início com uma expressão popular que diz: quem casa, quer casa. A minha proposta é exatamente esta: usar essa expressão como base a nossa série de reflexões. Quem casa, quer casa. Assim como uma casa, ela é importante a sua estrutura arquitetônica para ela permanecer com estabilidade, assim também é o casamento. O casamento também, para ele ter estabilidade, ele precisa também de uma boa estrutura. E aí, quando nós falamos de estruturas arquitetônicas, elas se diferem de acordo com as culturas. Como na Europa, as casas elas são preparadas totalmente diferente do que as casas das ilhas tropicais. As casas modelo da Europa são casas preparadas para resistir contra as geadas. Em contrapartida, as casas das ilhas tropicais são preparadas para resistir contra os fortes ventos. Mas o que me chama a atenção mesmo são as casas modelo asiático. Essas casas, elas têm uma estrutura arquitetônica muito mais diferente do que as casas do modelo das ilhas tropicais. As casas modelo asiático, elas são preparadas com resistência contra um grande fenômeno também natural, o famoso terremoto. E as casas, então, elas são preparadas para resistir contra os terremotos. E as casas modelo asiático, com esse preparo, elas têm espécie de amortecedores na sua estrutura, que esses amortecedores eles acabam absorvendo o tremor de terra. A grande ameaça vem debaixo da terra, que são os rompimentos tectônicos. E para então absorver, resistir contra essas grandes ameaças, existe aí os amortecedores. Isso, fazendo assim um link, articulando isso aí para a estrutura chamada casamento, nós estamos falando então de flexibilidade. O que ameaça as casas modelo asiático são os terremotos, aquilo que vem lá de baixo. E aí você pode dizer assim: não, mas eu não estou na Ásia. Muito embora você não está na Ásia, talvez não, mas eu acredito que mesmo no Brasil, um país que não tem terremoto, as grandes ameaças para a sua instituição chamada casamento vem de baixo, daquilo que já sofreu uma ruptura, daquilo que já sofreu um esfacelamento, daquilo que já está corrompido. E aí nós temos que ter muito cuidado com aquilo que vem de baixo. E a minha proposta para você é pensar nisso, em flexibilidade para o seu casamento. Quando nós falamos sobre estrutura de uma casa, logo que vem em nossa cabeça, o que vem em nossa memória é algo rígido, é algo forte como um concreto. E nesse caso eu gostaria de chamar a sua atenção que a rigidez de personalidade, muitas das vezes, ela pode ser patológica, pode trazer sofrimento sobre a sua vida, sobre o seu casamento. E aí, o meu convite a você é exatamente esse, a pensar na flexibilidade. Nós costumamos muito dizer, se o Titanic fosse de borracha, talvez ele não teria afundado. Mas como ele era rígido, de madeira, bateu lá na parte do ice e acabou se afundando. E aí quando nós falamos então de flexibilidade, nós estamos falando de uma troca que os cônjuges têm que ter, Quem sabe o marido aceitar a opinião da esposa, a esposa aceitar também a opinião do marido, o casal, o marido, a esposa, ouvir mais
O marido também ouvir mais, falar menos. Isso é flexibilidade, porque muitas das vezes queremos falar. E o apóstolo Tiago, ele até fala sobre isso. Sede pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós devemos, nos momentos de divergir, não ter a última palavra, não ser o último a falar. Isso é difícil, porque quando um homem fala, até porque o homem é considerado como cabeça da casa, né? E ele quer ser o último a falar, o último a parar de falar, o último a expressar. E a mulher também, todos dois querem ficar com a última palavra, onde na realidade todos dois deveriam pensar em ser o primeiro a parar de falar. Isso faz parte da flexibilidade. O grande sábio, poeta, escritor Salomão, ele diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Muitas das vezes a nossa fala ela é como lenha que vai aumentando a fogueira. E aí nós temos que ter maturidade também para saber o momento de encerrar, o momento de parar de colocar lenha na fogueira, ok? Isso faz parte sim de flexibilidade e conforme nós estamos articulando a estrutura de uma casa com essa estrutura chamada casamento, não são os grandes problemas que destroem o relacionamento, e sim os pequenos por se tornarem grandes. Muitas das vezes, esses pequenos problemas, eles surgem por falta de flexibilidade. E assim como as construções na Ásia, elas precisam de amortecedores para absorver os impactos, os tremores. Eu convido você a pensar em amortecedores na sua instituição chamada casamento. Em pensar em absorver de uma forma bem tranquila os impactos. Talvez a sua casa ela está como aquelas casas modelo europeu. As casas europeias que são preparadas a resistir contra a neve que cai. A tua casa está preparada. Tem muito calor humano. A tua casa jamais vai entrar frieza. Tem muito calor humano, tem muito amor. A tua casa está como as ilhas tropicais. Tem uma boa estrutura contra os furacões, mas a sua casa não está como as casas modelo asiático, que tem amortecedores, que absorve o impacto que vem de baixo. São esses impactos daquilo que já está corrompido, daquilo que já está esfacelado, que vem no seu casamento para destruir o seu casamento. Então, tenha cuidado. Procure observar. Procure ver onde é que o adversário está tentando minar o teu lar, minar a tua casa. E aí, tenha uma boa estrutura. E aqui eu gostaria de finalizar com uma frase muito importante de Cora Coralina, que diz assim: a vida passa muito rápido para muitas pessoas, para outras demora a passar, mas nada faz sentido algum se o que fizermos se não tocar os corações das pessoas. Então, tenha afinidade, tenha amor, tenha carisma, procure buscar uma boa estrutura para o teu relacionamento. E essa boa estrutura nem sempre é rocha, nem sempre é pedra. Essa boa estrutura pode ser sim flexibilidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família. E que o teu lar, por mais frio que seja a neve, que o teu lar, por mais forte que sejam os ventos, por mais forte que sejam os tremores que vêm de baixo, de onde você menos esperava, que o teu lar esteja ele flexível para resistir essas pressões e que as mãos do Senhor, que as mãos de Deus estejam sobre você. Deus te abençoe.